Muito bem. Que maravilha. Agora, Lutz pode vir para cá. Nós vamos ter espaço aí para perguntas. Fica também, Excelência. E vocês vão poder fazer perguntas relacionadas às duas palestras. Meu amigo Paulo Henrique vai estar levando. A primeira pergunta aqui na frente foi ele que levantou o braço primeiro, depois ele ali. Ok. Ao Dr. Rodrigo Silva, eu havia chegado um pouco após o início da palestra. Desculpa, eu não estou vendo a pessoa que está perguntando. Só levantar. Eu não estou vendo a pessoa. Ah, está aqui, pronto. Agora sim. Eu cheguei um pouquinho do início da palestra, então se você já falou, pode relevar. Alguns especialistas em arqueologia, principalmente submersa, eles falam de um achado de Onaguni, se não me falha a memória, de uma civilização mais antiga do que a Suméria. Nesse caso, não havia possibilidade de haver mais achados evidenciais da existência dessa civilização, até mais do que a própria Suméria? Olha, eu já ouvi falar desse achado aí, inclusive perto do Japão também, já tem um outro lá que até tem os vídeos na internet. Até hoje eu já vi vários tentando falar assim, temos uma civilização mais antiga do que os sumerianos. E fora disso também você tem alguns nacionalismos que levam alguns a dizerem, por exemplo, você vai a Israel, a Palestina, eles vão Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Você vai lá na China, ó, esse aqui é o mais antigo. Você vai na Índia, esse aqui tem 30 mil anos, né? Mas eu vou pelo que a academia ainda diz de maneira oficial. Até que tenham, porque sabe que o saber acadêmico, científico, é uma verdade provisória. Até que nós tenhamos mais dados, até que nós tenhamos mais elementos, eu ainda fico com a tese que a civilização surgiu na Mesopotâmia. Tá certo? Porque até hoje eu já vi várias pessoas com tentativas de encontrar a fonte da civilização em culturas mais antigas, da Índia, da China e tudo mais, mas todos esses estudos terminam inconclusos e a academia não os recebe bem. Então, para ficar com uma ideia mais ou menos, embora a maioria pode estar errada algumas vezes, até que eu tenha mais luz sobre o assunto, eu ainda fico com a posição mais dominante na academia, que a civilização começou na Mesopotâmia. Bom dia. Toma lá atrás também, depois lá atrás também. A minha pergunta é para Rodrigo Silva, né? Primeiramente, eu queria dizer que é até estranho estar te vendo pessoalmente, porque eu só vejo pelo YouTube. Obrigado. E aí... Melhor, teve gente que me viu no banheiro, então... Foi. Né? Ficou assustado. Também. Por uma questão de humildade. Mas eu lavei a mão, pode ficar tranquilo, viu? A minha pergunta é... Você estava falando de Emenkar, que fala de Nimrod, né? Em Gênesis 11:14 diz que Salá gerou a Eber. E um comentário que eu vi uma vez, e algumas pesquisas, é que Eber é o progenitor dos hebreus. Ou poderia ser. Como é que é? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Em Gênesis 11:14 diz que Salá gerou a Eber. E em um comentário que eu vi, algumas pesquisas, disseram que Eber seria o progenitor dos hebreus. E aí, você estava falando de Nimrod, eu queria saber essa questão de nomes, assim, de pessoas que talvez geraram povos, essas coisas. Como saber se essas informações são confiáveis ou... Na verdade, a gente sempre tem que trabalhar com uma margem de possibilidade de erro ou de acerto. Lembra que teve uma hora que eu até olhei para o professor e falei assim, olha, a minha área de estudo é um pouco menos taxativa do que a dele. Né? Porque eu trabalho com fragmentos de história. Então, por exemplo, por isso que... Vocês podem perceber, nas minhas palestras, seja no YouTube ou aqui pessoalmente, eu sempre trabalho assim, olha, tudo indica que as hipóteses levantam para... Essa é a linguagem acadêmica, tá certo? A gente tem que fugir de absolutismos. Todos os dados que eu estou levantando estão apontando para isso aqui. Isso me protege amanhã, se algum novo dado for levantado, alguma outra coisa surgir... por exemplo, teve recentemente um manuscrito bíblico aqui de Marcos, que foi anunciado que provavelmente era do 1º século. Eu estava escrevendo um livro na enciclopédia da vida de Jesus, eu coloquei assim, alguns estudiosos estão acreditando que é do 1º século. Aguardemos novos estudos.
A enciclopédia foi lançada na Bienal do Livro. Agora, 2 meses depois, lançaram que ele é do ano 150, do segundo século. Eu não preciso mudar minha enciclopédia, falar assim, novos achados, você entende? Então a gente tem que ter essa linguagem acadêmica. E em termos acadêmicos, eu posso falar assim, a probabilidade linguística é muito grande. É muito grande. Eu não posso trabalhar sempre com coisas absolutas, mas é muito grande. No caso de Eber, por exemplo, eles pegam a raiz hebraica do nome Eber com Ivrit, que significa hebreu, né? E alguns pensam que ele seria pai tanto dos heteus como dos hebreus, e teria alguma semelhança ali e tudo mais. Uma coisa sabemos até por cruzamentos de exames de DNA. Os hebreus são parentes das raças semitas. E a questão da correspondência dos nomes é um estudo ainda, que aí já não é muito a minha praia, são mais dos filólogos, que pegam a origem do nome antigo e vê assim, qual a possibilidade daquele nome por transformação ter virado outro. Por exemplo, como é que Wilhelm do alemão virou Guilherme em português e Williams em inglês? Que o Williams não tem nada a ver com Wilhelm, nem com Guilherme, mas virou. Então, um especialista em fonética comparada poderia responder isso com mais precisão que você. Então, o trabalho assim é maior do que 90% a certeza que eu tenho, que eu estou apresentando. Mas eu sempre trabalho com uns 10% de possibilidade de novos achados confirmarem ainda mais aquilo ou me obrigarem a mudar um ponto ou outro assim. Bom dia. Bom dia. Doutor, será que você poderia falar sem o microfone para eu tentar olhar para você? Porque cego vai olhar para a caixa de som, é inevitável, a gente olha para onde vem o som. Ah, tá certo. Dá só um oi. Eu estou aqui, ó. Pronto. Acho que eu te achei. Só acho, mas eu tentei aqui. Olha só, na academia nós estudamos uma teoria de Taylor, que diz que há uma espécie de evolucionismo religioso. Por exemplo, antes os primitivos adoravam seus parentes mortos, davam para eles comida em forma de culto. Depois veio o culto do lar, que era uma espécie de fogo que era alimentado pelos moradores do lar. Depois veio o Deus da cidade, até que chegasse o cristianismo de um Deus universal. Isso está muito presente num livro chamado A Cidade Antiga, que eu não me recordo bem quem é que escreve agora, mas que eu tive que ler. Eu acho que vocês lembram. Eu conheço, muito bom esse livro. Muito bom, né? Então, eu queria saber de você se a arqueologia ela tem corroborado com essa teoria, porque eu vi, por exemplo, em O Fator Melquisedeque, de Don Richardson, que há algumas críticas em relação a esse meio e que o cristianismo não necessariamente, na verdade, o monoteísmo não necessariamente surgiu com o cristianismo. Aí eu queria que você souber de alguma coisa para me informar. Tá certo. Eu posso falar no microfone agora? Ah, tá. Sim. Vejam bem, como é que é seu nome? Islânia. Elisânia, você está correta e... Sim, pode? Pois não. Tá certo. Ele quer saber, já que você, aproveitando a pergunta da Elisânia, se a questão do fogo sagrado, que aparece até nos livros que ela mencionou lá, ela mencionou a Cidade Antiga, citou o Fator Melquisedeque, de John Richardson. Acho que é Krueger o nome do autor da Cidade Antiga, eu estou tentando lembrar, é com G o nome do autor. Bem, o ponto é o seguinte, você colocou muito bem a questão do Taylor, existe essa ideia também, só que o Taylor também é na mesma escola do Fraser, aquela escola de mitologia comparada. É uma escola porque a arqueologia ela trabalha em 3 fases. Histórico-culturalismo, que é essa fase que achava que tinha uma cultura central mais evoluída e as periféricas que copiavam dela. É uma cultura que foi bem questionada hoje, que era muito eurocêntrica, muito chauvinista e tudo mais. Depois você tem o processualismo, que é aquela que abandonava qualquer correlação e ficava trabalhando apenas com o in loco. E agora nós temos o pós-processualismo, que eu cruzo vários dados. Então, o que eu posso pegar da história do Taylor, o que eu discordo da teoria do Taylor? E do Fraser também, que é da mesma escola. Primeiro, eu discordo dessa linhagem evolucionista, que acha que o culto monoteísta é mais sofisticado e por isso ele surgiu depois, a partir de uma evolução do politeísmo. Isso não procede. Isso não procede por várias razões. Letra A. Se você olhar na prática, o culto monoteísta ele é mais simples do que o politeísta. Letra B. Nós encontramos em vários cultos antigos, vários mitos, várias epopeias, a figura de um reformador.
E o que me chama a atenção é que esse reformador, ele levantava contra o politeísmo vigente e ele queria fazer com que o povo voltasse a adorar um único Deus como era no passado. Você vê isso em Lao Tzu, você vê isso em Confúcio, você vê isso lá nos persas, no Zarastutra. Você vê isso em vários grupos, você vê isso até nos egípcios com Akhenaton. Essas figuras reformadoras, eles apontam para uma época em que aquela religião politeísta adorava um único Deus e depois se tornou politeísta. Um exemplo que eu posso dar da China. Toda essa visão politeísta chinesa, ela é da época das dinastias chinesas para cá, cerca de 1200 a.C. para cá. De 1200 a.C. para cá, a religião chinesa era monoteísta. Havia apenas um único Deus que eles adoravam e eles chamavam de Shang-Ti. Shang-Ti em chinês significa o Senhor do Céu. E esse Shang-Ti, que depois perdeu a sua unicidade e passou a ser adorado de maneira múltipla na figura dos imperadores e os seus espíritos, os seus descendentes, que começaram o culto aos mortos, o culto aos ancestrais. Então, antes do culto aos ancestrais na China, você tinha uma religião monoteísta de Shang-Ti. Então, se eu estou trabalhando com uma evolução religiosa, como acentuou Taylor e Fraser, os dados me indicam que, ao contrário do que eles concluíram, nós partimos de uma religião monoteísta que depois se tornou politeísta. E não o contrário, que era politeísta e depois se tornou monoteísta. Segundo, com relação a aspectos como o fogo sagrado que ele mencionou, algumas semelhanças são mais explicadas por terem um núcleo comum do que por uma depender da outra. A partir desses dados, a hipótese que eu levanto no pós-processualismo arqueológico é que nós temos dados que indicam que no passado houve alguma unicidade linguística cultural nos nossos primeiros ancestrais. Isso foi passando de maneira oral para os descendentes, depois de maneira escrita, e foi sendo transformado, mas nas mais diferentes etnias eu ainda encontro traços daquela religiosidade primitiva, que Dilmheim ia dizer que era o totemismo, eu, porém, digo que era o monoteísmo. Respondi ao ponto? Era essa a questão? Ok? Aqui também? Aqui. Basicamente, o senhor acabou de responder parte daquilo que eu ia perguntar. O senhor citou um exemplo ali ao final. Mas ninguém está tendo dúvida sobre sua palestra. Que negócio é esse? Eu achei interessante, viu? Eu tenho. Tá bom, pode perguntar. Eu ia falar que você apresentou no final um comparativo, né? Ali no slide final ali, a respeito da forma de adoração antiga, como o monoteísmo. Uhum. E aí eu coloquei aqui que, por exemplo, isso fugiria a essa regra, o zoroatrismo na Pérsia, por exemplo. E que não estava ali equiparado com aquilo que você colocou, que seria um mito de que todos eram politeístas na antiguidade. E a gente encontra o zoroatrismo como uma religião monoteísta anterior aos hebreus. Não anterior aos hebreus. O zoroastrismo, o Zoroastro é 6º século antes de Cristo. 5 séculos antes de Cristo? 6º. 5 séculos. Zoroastro é 6º século antes de Cristo. Tá, então foi passado de forma errada para a pessoa que vos fala. Não, o zoroastrismo... É porque é o seguinte, deixa eu explicar. O Zoroastro, o que é anterior à religião persa que Zoroastro questiona, porque Zoroastro ele fala que havia um único Deus... Zaratustra. Zaratustra. No Zoroastro e Zaratustra é o mesmo. O Deus, na verdade, era... Só um minutinho que daqui a pouquinho vai vir. Esse Deus, essa divindade de Zoroastro, ele vivia no Zernânia Kerene, que era a eternidade. E ele tinha Osmud, que era o Deus do mal. Seu irmão. Osmud, o Deus do mal, e o Deus do bem, Ahura Mazda, lembrei. Desculpa, o Google é assim, eu já percebi uma coisa, viu? Eu não sou coach não, mas vou dar uma dica para vocês. Toda vez que faltar uma informação na mente, continua o diálogo que a informação vem depois. E funcionou. Então, Ahura Mazda, ele era o Senhor do bem supremo, que via na luz, e depois o seu irmão, né,
Osmur, ou Arimã, segundo a tradução persa que você adotar, esse fez as trevas, e houve uma rebelião contra os devas e tudo mais e tal. Então Zarastutra pegou e divide a história da humanidade em vários períodos de 3.000 anos, num deles que foi morto Machia, Machioi, etc, 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 etc. E ele faz uma reforma na religião persa anterior, que era politeísta. Então Zarastutra é mais um desses, o Zoroastro é mais um desses reformadores religiosos que tenta reformar uma religião politeísta, tornando-a novamente monoteísta. Mas ele mesmo é 6º século. Ok. Nós vamos ter mais 2 perguntas, uma para o professor Lutz, isso, e outra para Vossa Excelência. O almoço já está chegando, as informações aí, então você não vai morrer de fome, fique tranquilo. Nós já contactamos com a pessoa, ela já está a caminho trazendo o nosso almoço. Então, uma pergunta sua é para o Dr. Lutz? À vontade. Minha pergunta é para o Dr. Lutz. Eu queria perguntar o seguinte: a gente sabe que a matemática é uma forma humana de entender a lógica de Deus, certo? E Deus criou uma lógica e Ele não pode mudar a sua lógica, a maneira de lidar com as coisas. Tipo, o relógio biológico. A gente tem alguns processos biológicos que têm um tempo para poder ocorrer. Como é que a gente pode harmonizar isso, essa lógica, com a criação em 7 dias literais? Ok, primeiro eu queria questionar o primeiro ponto, que a matemática seria uma forma humana de entender as coisas. Na verdade, isso se chama filosofia. Filosofia é a forma humana de organizar todo o conhecimento que nós temos de uma forma sistemática, organizada, e tentar ir organizando o nosso entendimento coletivo das coisas. Isso é filosofia. E aí a gente trata de todos os assuntos nessa área, né? E a gente fica com a ideia, a filosofia abrange tudo. Não. Filosofia abrange o entendimento humano. Matemática não. Matemática transcende o entendimento humano e transcende o conhecimento humano também. E a gente consegue descobrir isso na própria matemática, né? Então, frequentemente ela fala de coisas que a gente nunca observou, nunca viu, não viu nada parecido com aquilo, e as informações são precisas, a gente consegue obter informações reais do mundo físico a partir daí. E coisas assim que transcendentes mesmo também, né? Como o caso do teorema ontológico, a gente vê maneiras de estudar características de Deus. Ok. Então, na verdade, existem 2 coisas. Existe a matemática e existe o nosso estudo de matemática. Aí, no nosso estudo de matemática, nós procuramos as linguagens mais eficientes para estudar cada parte da matemática, e nós usamos muitas. Por exemplo, linguagens de programação são linguagens matemáticas. Mas todas as linguagens são matemáticas, na verdade. Só que, em algumas das linguagens, nós procuramos expressar mais diretamente princípios fundamentais que a gente encontra na natureza, que aqueles princípios são fundamentais. Então a gente usa eles para fundamentar o resto e fica muito mais eficiente assim. Bom, agora, o que isso aí tem a ver, por exemplo, com o ciclo biológico e com a semana de 7 dias? Na verdade, um dos pontos que eu coloquei na palestra anterior ali foi o princípio da ação mínima, que foi deduzido a partir da Bíblia. Deus é perfeito, Deus faz tudo perfeito, é sábio, poderoso, e isso gera uma equação bem simples que gera todas as equações básicas do mundo físico. E essas equações têm desdobramentos, elas geram tudo que a gente conhece que existe no mundo, né? Inclusive a biologia, inclusive os ciclos biológicos. Só que no caso da biologia, nós temos um componente a mais, que é o componente do processamento de informações. Se eu pego, por exemplo, uma pedra e vou estudar a pedra, ela tem milhões de propriedades físicas. E a gente consegue estudar essas propriedades físicas por aplicações de leis razoavelmente simples. Quando a gente vai estudar um ser vivo, além dessas, nós ainda temos uma camada de processamento de informações. Isso não foge da matemática, é só a aplicação de uma outra camada de software naquilo ali.
E isso tem desdobramentos muito importantes. Sistemas que processam informações precisam de ciclos. Informação tem a ver com entropia. Entropia mede informação. Sistemas que processam entropia dessa forma precisam trabalhar com ciclos. Então nós temos ciclos desde da escala de nanosegundos até a escala de dias, de anos. E nós percebemos que nós temos um ciclo semanal que é difícil de justificar no cenário evolucionista, mas como a gente harmoniza, por exemplo, os fenômenos dos 7 dias da criação, de Gênesis 1, com os conhecimentos que a gente tem de leis físicas, né? A gente vê o seguinte, isso aí abre todo um capítulo bem interessante. Eu até escrevi um artigo sobre isso, sobre milagres, que é o seguinte: como ficam as intervenções especiais de Deus diante das leis físicas? Ou melhor, como ficam as leis físicas diante das intervenções especiais de Deus? Essas coisas violam alguma lei? Suspendem alguma lei? Não, na verdade isso nunca acontece. Agora, quando a gente vai interferir num sistema qualquer, a gente pode fazer isso em velocidades diferentes. Por exemplo, quanto tempo demora para se formar uma duna de areia no deserto, sempre tendo tempestades de areia? Em comparação, quanto tempo demora para se formar essa duna num lugar onde só raramente venta? Então, o tempo é diferente. Mas quanto tempo demora para se formar essa duna? Se alguém for lá com um balde e transportar areia e construir a duna, pode ser muito rápido. Então, o que acontece é o seguinte: dentro digamos assim, do argumento científico, a gente consegue provar que Deus existe. Prova é uma coisa que a gente só consegue em matemática, né? No resto, assim, a gente tem evidências que a gente vai coletando e acumulando. Mas como a gente harmoniza isso? Bom, a gente tem ali, a partir do teorema ontológico, a gente tem o mesmo princípio da ação mínima, a partir da Bíblia também, e esse princípio rege as leis físicas. E quando a gente estuda essas leis físicas, e estuda também as coisas que a Bíblia chama de milagres, ou que nós entendemos como milagres que estão descritas na Bíblia, essas coisas nunca se chocam com as leis que a gente descobre via princípio da ação mínima. E a gente sabe que Deus, se for pegar o que a Bíblia descreve, Deus trabalha em harmonia com as leis físicas, mas Ele pode agir de maneira rápida. Por exemplo, a criação do universo, que nós vamos ver de tarde, as leis físicas indicam que foi muito rápida. E a questão da criação da vida, a Bíblia descreve de maneira muito mais lenta, tomando uma semana, né? Mas é uma semana que a gente vê ali um processo de terraformação que faz todo sentido fisicamente. Vai ser, primeiro, ajustada a rotação da Terra, não haja luz. Não parece, né? Quando a gente lê à primeira vista, mas aquilo ali é ajuste da rotação da Terra, isso é explicado nos próximos versículos. Depois, preparação da atmosfera, preparação do solo para os animais poderem pisar, as plantas também. Limpeza da atmosfera para que se enxerguem os astros, e aí começam os seres vivos de acordo com a ordem ecologicamente que faz sentido. Dentro desse cenário faz todo o sentido do ciclo semanal, porque Deus construiu dessa forma, projetou esses seres que processam informação com esses ciclos de trabalho, inclusive ciclo de regeneração, né? Trabalho e regeneração tem diurno e tem vários ciclos pequenininhos que todo o sistema de processamento de informações tem. Mas o ponto principal é o seguinte: quando a gente vai olhar essas coisas do ponto de vista técnico, de leis físicas e de sistemas que processam informações, tudo faz perfeito sentido. Então, não sei se eu respondi também. Ok. A última pergunta, o almoço já está aí e a gente quer almoçar, eu quero particularmente. A última pergunta foi quem? A pessoa já está com o microfone. Ok, fique à vontade. É para o doutor Lúcio essa pergunta. E o senhor conheceu ou já leu um livro chamado O Poder dos Limites? Não. Não.
Eu conheço Limites, mas não esse livro. Não, O Poder dos Limites. Eu sou da área de linguagem. E ele fala de matemática, a matemática que Deus usou para fazer o mundo. Bacana. A série de números Fibonacci, o senhor sabe alguma coisa? Sim. Isso é uma série famosa. Pois é, esse livro fala disso. Mas como o senhor não leu o livro, a gente não vai nem poder discutir. Eu gostaria de deixar aqui para a plateia toda uma estrofe de um poema de William Blake, que ele diz assim: para veres o mundo em um grão de areia e o céu em uma flor silvestre, segura a imensidão na palma da tua mão e a eternidade em uma hora. Muito bom. Assim, uma coisa sobre linguagem, limites e liberdade, assim, só aproveitando esse gancho aí. A gente vê vários desdobramentos da existência de Deus na natureza. Essa questão do ciclo de Fibonacci é bem interessante e a gente encontra por toda parte. Mas assim, questão dos limites. As leis físicas são otimizadas. O que significa isso? Significa que elas fazem com que a realidade funcione da melhor forma possível. Para a gente entender um pouquinho essa questão das leis que determinam coisas versus a nossa liberdade, pense na questão da linguagem, pense o seguinte: imagina uma linguagem que eu tenho total liberdade. Eu penso que tenho total liberdade da seguinte forma: eu não preciso seguir regra nenhuma. Posso escolher os símbolos na hora, e cada símbolo pode significar o que eu quiser, quando eu quiser. Qual é o poder, qual é a liberdade de comunicação que eu tenho com isso? Vocês não vão entender absolutamente nada que eu disser, porque eu estou inventando símbolos na hora e eles significam qualquer coisa. A pessoa não pode, o receptor não vai ter como decodificar essa linguagem. Liberdade de comunicação, zero. Agora vamos para o limite oposto. Eu faço uma linguagem tão rígida que ela me obriga sempre a dizer a mesma coisa. A liberdade de expressão também é zero. Existe um ponto ótimo ali no meio, em que eu tenho suficiente liberdade para escolher os símbolos, mas os símbolos são bem definidos por regras bem definidas. Isso garante o máximo de capacidade de comunicação. Assim também funciona na natureza. Existem pontos ótimos para o funcionamento das leis físicas. E esses pontos ótimos estão exatamente no ponto em que essas leis funcionam. Então daí a gente consegue tirar as próprias fórmulas que expressam as leis físicas, né? E isso passa pelo cálculo, que eu mostrei antes, e pelos limites que geram o cálculo. Limites têm um significado bem específico em matemática, mas assim, só para dar uma ideia que essa questão toda é bastante central. Ok. Pessoal, uma salva de palmas para os nossos palestrantes.